Eu sou farmacêutico e já sou terapeuta integrativo há algum tempo. Após o horário de trabalho, eu acabo atendendo algumas pessoas com Mind Healing. E aí, um dos atendimentos que eu fiz ali na unidade de saúde, que me marcou muito, foi uma paciente que eu já vinha atendendo com acupuntura ela. Muitos problemas de dores articulares, fibromialgia, assim, dores que se estendiam pelo corpo todo. Ela é uma paciente minha do alto custo ali, que toma medicamento. Uma semana melhorava, depois piorava de novo. E daí, conversando com ela me contou uma experiência muito interessante. Ela acompanhou o pai dela no hospital, no seu trajeto ali de desencarne. O pai dela sentiu uma dor muito intensa na região lateral, assim, né, do corpo, se estendendo para a perna, pegando aqui na lombar, tudo, né? Como é que é a dor que você está sentindo? E ela tinha uma dor, assim, por incrível que pareça, era muito semelhante à dor do pai dela. E aí eu fiz uma leitura intuitiva e aí me veio que a dor dela poderia não ser dela. Na verdade, ela poderia estar conectada com o pai dela, né? E ela estava manifestando a dor dele. E daí eu fiz testes musculares para saber se a dor era dela e realmente deu que a dor não era dela. E aí eu fui orientando ela e falei, vamos trabalhar isso. Durante o healing, ela sentia muita dor de cabeça. Ela manifestou ali uma limpeza muito importante, uma experiência muito intensa. Ela me relatou depois que ela sentiu uma melhora tipo de uns 80% assim na dor. Está sendo muito gratificante poder ajudar as pessoas a dissolverem suas crenças e suas programações. Meu nome é Mari, eu moro em São Paulo. Eu trabalho como CLT na área da saúde. Fiz o curso de terapia healer com o André. Eu vou falar para vocês de algumas curas que eu já fiz. Eu fiz uma cura em uma pessoa diabética, né? Que essa pessoa ela tinha diabetes entre 300 e 350 todos os dias. Ela tinha que tomar medicação controlada devido à diabetes e ela se sentia muito mal. E aí eu fiz a cura da diabetes nessa pessoa. E depois de um mês, mais ou menos, que eu fiz a cura nela, ela relatava para mim que ela estava passando mal, que ela sentia muita sudorese. E aí eu falei, como eu trabalho na área da saúde, eu falei para ela, olha, seria bom você procurar um médico e fazer uns exames, né, para ver como que está a sua glicemia. E ela fez esses exames, e aí ela me mandou o exame anterior, e me mandou o exame que ela fez depois da cura energética. E realmente o exame constou que ela não é mais diabética. E a sudorese que ela sentia realmente era porque ela tomava as medicações da diabetes ainda depois da cura. E por isso ela sentia sudorese, porque virava uma hipoglicemia. Então, para mim foi algo assim maravilhoso, porque eu nunca vi uma terapia fazer isso tão rápido e tão surreal do jeito que eu fiz com ela na terapia healer que o André nos ensinou. Para mim já super valeu o curso que eu fiz. Eu já venho dessa terapia de curas há algum tempo, porque eu trabalho também com medicina chinesa. Então, eu nunca vi. Para mim, é a melhor terapia que eu já vi na minha vida. Eu sou terapeuta healer com muito orgulho. Obrigada, André. O mundo está cada vez mais doente. Estamos vivendo numa era com maior número de doenças emocionais, doenças físicas e pessoas pobres de espírito buscando algo para tapar esse vazio. E isso vem se espalhando e tomando conta de tudo e todos, como uma praga que não podemos ver aos olhos nus. Precisamos de uma nova lente. Pessoas andando em círculos procurando desesperadamente uma cura. As técnicas que funcionavam antes ficaram ultrapassadas. Mas existe uma nova tecnologia, uma ferramenta sagrada de quinta dimensão, capaz de fazer você acessar a fonte criadora e decretar curas instantâneas em você e nas pessoas que você ama. Eu acredito que um dia vamos viver em um mundo onde todos terão acesso à cura e vamos acessar a verdadeira prosperidade. Porque quando nós nos curamos, direta e indiretamente, estamos curando o mundo. E quando curamos os outros, na realidade, estamos curando a nós mesmos. Mas para que esse dia chegue, precisamos levantar curadores, formar healers, pessoas dispostas a lutar contra tudo que aflige o ser humano. Por isso,
Precisamos unir forças. Vamos, um pouco a cada dia, levar essa cura que o mundo precisa. Somos a última esperança. Vamos juntos curar o mundo, evoluir e prosperar. Alô, 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 alô! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à primeira aula, o nosso primeiro encontro do Curatlon. Uau, incrível! Esse Curatlon onde você vai descobrir como você pode dominar seu poder espiritual para realizar curas e operar verdadeiros milagres na sua vida, na vida das pessoas que você ama e na vida dos seus clientes. Se você quiser se tornar um terapeuta. E aí, turma, vamos lá, que beleza que vocês estão aqui, muito bom. Primeiro eu quero honrar a egrégora dos healers, eu quero honrar todos os healers. Se você é healer, escreve aí healer, deixa eu ver, escreve healer aqui. Se você está aqui, deixa eu entender quem está aqui, tá? Healers, obrigado por estar aqui. Os healers são os meus alunos, são os terapeutas, são as pessoas que já passaram por essa transformação e sempre voltam para emanar energia, para fazer parte. É uma egrégora, é uma grande família, uma grande tribo de cura, de expansão de consciência, de prosperidade, de amor, de crescimento. É muito incrível. Então, healers, escreve aí. Olha lá, ó, a turma tá em peso aqui. Healers, vamos ver se funciona esse negócio. Se você é iniciante, se você é novo, escreve aí novo, escreve de onde você é. Eu sei que tem muita gente de Portugal, obrigado, eu sei que está tarde aí já, mas obrigado por estar aqui prestigiando. E se você é um futuro healer, escreve futuro aí, deixa eu ver. Escreve futuro, se você é um futuro healer, se você já sabe que você quer participar desse movimento, que você quer se tornar um terapeuta healer e dominar seu poder para fazer diferença no mundo, começando pela tua, tá? Aí, olha só, tá? O negócio tá bonito demais, muito bom, meu povo, minha pova! É isso aí, meu povo, minha pova. Vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro, escreve para mim o que você está buscando, o que te chamou a atenção no Curatlon, né? O que você está querendo aqui? Será que você quer se tornar um terapeuta healer, o melhor de todos, né? Com a melhor terapia de todos os tempos? Ou você está buscando uma cura? Algum tipo de cura, físico, emocional, mental, espiritual ou material? Escreve aí para mim. E eu já quero te adiantar que, de qualquer forma, você está no lugar certo, tá? Você está no lugar certo. Aqui você vai descobrir como isso é possível e, muito provavelmente, muito possivelmente, você pode já ter grandes resultados só ao participar dessa semana inteira, tá bom? Então, eu vou pedir para você já deixar sua curtida, dá sua curtida aí, dá seu joinha, compartilha esta live, compartilha o Curatlon, esse evento, este curso completo de Energy Healing, com as pessoas que você sabe que podem se beneficiar dessa transformação, desse movimento, dessa cura e dessa terapia, tá? E se você ainda não está inscrito no meu canal aqui do YouTube, ó, aqui tem um botãozinho vermelhinho, clica aí no botãozinho e já se inscreve no canal, tá bom? É isso aí? Aê, tamo junto. Tamo junto? É nóis. Vamos lá, vamos começar então? Muito, muito, muito excelente. Bom, então vamos lá. Vamos começar essa primeira aula do Curatlon, onde você vai descobrir como você pode dominar seu poder espiritual para realizar curas e operar verdadeiros milagres na sua vida, na vida das pessoas que você ama e nos seus clientes, mesmo que você acredite que é impossível. Que é impossível melhorar a tua saúde ou a saúde de alguém, que é impossível melhorar a sua situação financeira, curar seus relacionamentos ou até iniciar uma nova carreira como terapeuta healer, unindo uma profissão com propósito e prosperidade. E tudo isso é possível, e eu te garanto que tudo isso é possível porque eu estou falando aqui de uma ferramenta sagrada de quinta dimensão para realizar curas no nível físico, emocional, mental, espiritual e até material. Curar traumas profundos, traumas de infância, não importa o quão enraizados, de uma maneira muito rápida, em uma única sessão, mudar crenças instantaneamente. A gente vai ver aqui
não só vai ver, mas nós vamos fazer uma mudança de crença profunda, que já vai mudar a sua forma de ver o mundo e os seus resultados, só com o que você vai viver aqui no Curatulum. Uma ferramenta que permite aumentar sua intuição, expandir sua consciência, entrar em flow com o universo, manifestar seus maiores sonhos e muito mais. E eu sei que, se você está me conhecendo agora, você deve estar pensando que tudo isso parece bom demais para ser verdade. Mas quem já me acompanha aqui há algum tempo, com certeza já testemunhou ou até já recebeu várias curas e milagres. Mas a verdade é que, apesar de tudo isso ter fundamentos científicos, e eu vou te mostrar durante o Curatulum, eu também demorei bastante tempo para acreditar que era possível e aceitar que eu tinha esse dom, que eu tinha esse poder. A verdade é que qualquer pessoa tem, você também tem, tá? Mas depois que eu comecei a mudar a minha vida com isso, a partir dessa tecnologia, dessa terapia, e das pessoas, e mudar a vida das pessoas ao meu redor, começando pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas próximas, meus alunos, depois que eu ensinei a alguns alunos e comecei a mudar a vida deles, e eles também começaram a fazer milagres, aí não tinha mais como negar. Sabe, depois que você vê, não dá para desver. Olha, nos últimos 8 anos, desde 2017, eu venho desenvolvendo essa tecnologia de Energy Healing, que é a melhor terapia de todos os tempos. Tá? São milhares de casos e testemunhos surreais de curas que deixaram até os médicos de queixo caído. Coisas que os médicos já tinham jogado a toalha e falado, ó, não tem jeito mais. Só para depois falar assim, não sei o que aconteceu. Ou o exame foi errado ou realmente foi um milagre, né? Eu tenho mais de 700 vídeos catalogados de healers e de clientes que se importaram em gravar um vídeo para testemunhar o milagre, testemunhar curas que de outra forma não seria possível. São casos como da Vera, que já teve resultados impressionantes só nas aulas gratuitas do Curatulum. Ela já se curou de vício e de dores crônicas, só nas aulas gratuitas. E hoje ela é uma healer e ela concilia os seus negócios com os atendimentos de terapeuta healer, fazendo uma bela renda extra com isso e ainda ajudando muitas pessoas como voluntária em casos que, como eu disse antes, a medicina já jogou a toalha. A irmã Virgínia, irmã Virgínia, que entrou para o Energy Healing porque ela foi cliente de uma healer. Ela se curou com essa tecnologia dos milagres e hoje se tornou uma terapeuta healer e hoje ela atua em hospitais, ela atua num hospital trabalhando, usando o Energy Healing, além das orações, ela usa o Energy Healing e a turma do hospital onde ela trabalha até fala que existe um hospital antes da irmã Virgínia Healer e depois da irmã Virgínia Healer. E eles ficam muito tristes quando a irmã não vai, porque ela faz toda a diferença no hospital. Segundo ela faz pelo menos uns 2 ou 3 milagres por dia, né? Por dia. A Lisete, uma healer de Portugal, aliás, a gente tem muitos healers de Portugal, é muito incrível, e que entrou para o Energy Healing para buscar a própria cura, né? Para cuidar da sua saúde e da família. E ela conseguiu se curar, conseguiu ajudar toda a família e hoje está atendendo outras pessoas e iniciou uma nova carreira como terapeuta. O seu Eupídio, profundamente impactado no Curatulum por uma cura de relacionamento e também desbloqueou o financeiro. Ele teve várias curas, cura de relacionamento, cura financeira, cura material, e hoje ele é muito próspero, trabalhando com o que ele já trabalhava, mas atendendo nas horas vagas como terapeuta healer, fazendo uma bela de uma renda extra. A Terezinha, que já fez mais de 20 cursos, já tinha feito mais de 20 cursos de terapeuta e não conseguia atuar, não conseguia colocar todo aquele conhecimento em prática, mas depois do Energy Healing, depois de se tornar uma terapeuta healer, ela conseguiu destravar a própria carreira de terapeuta e hoje transforma muita gente. Mas
cá entre nós, isso é muito comum. Por quê? Porque os terapeutas, quando não têm a ferramenta certa, ficam inseguros. Inseguro porque não dá resultado. Quando você tem uma ferramenta que dá resultado instantâneo, dá resultado em uma única sessão, é muito mais fácil você ir lá e cobrar, e entregar, e se colocar no campo de batalha. Né? A Nilza já tinha desistido de tudo, porque ela se achava velha e incapaz, porque ela tinha já mais de 70 anos, e ainda assim ela deu um passo de fé, entrou se tornou uma terapeuta healer, usando o Energy Healing em si própria, nos colegas, e hoje é uma grande master healer que tem uma agenda lotada de clientes, está feliz, saudável e próspera, fazendo parte de uma egrégora que respeita e valoriza ela. Né? E a Clary é um caso, são alguns casos, mas a Clary eu vou deixar um caso incrível que eu vou deixar ela mesma contar. Sou Master Healer da turma 9, então estou há mais de 2 anos trabalhando como terapeuta healer. E foram mais de quase 1.200 atendimentos com Energy Healing. E nesse caminho, né, da minha autocura, onde eu curei fibromialgia, zumbido no ouvido, alergias que faz com que esse valor seja inimaginável na qualidade de vida que eu ganhei com a terapia healer, né, com o Energy Healing. A minha vida transformou. Eu era uma pessoa que tomava muitos remédios diariamente, tinha dores diariamente. A fibromialgia, no meu caso, fez uma mudança de qualidade de vida excepcional. Né? O zumbido no ouvido, que era ensurdecedor, eu tenho 0 zumbido. Eu ganhei uma qualidade de vida que hoje eu sou outra pessoa. Então eu sempre digo, Clary antes do healer e Clary depois do healer, né? Além das manifestações que aconteceram comigo, né, de eu manifestar minha casa nova e ela tá quase pronta, né, e também curas, né, de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Uma cura que eu quero contar, que me deixou assim muito feliz, agora foi uma das últimas que eu tive, né, o depoimento de uma cliente que eu tratei ela de limpeza de ambiente, que ela se sentia cansada, estressada, e ela viajava e quando ela voltava ela sentia que a casa dela fazia mal, e as pernas dela estavam muito inchadas, a pressão dela sempre muito alta. A pressão dela, eu fiz 4 sessões, a pressão dela tá normal, as pernas não incham mais e ela se sente feliz dentro de casa. Então, trabalhei limpeza de ambiente, eu tenho trabalhado muita limpeza de ambiente, manifestado clientes para as pessoas em comércios. E na 4ª sessão dessa senhora, 70 anos, ela me pediu para se eu fazia, né, assim que eu tinha terminado a sessão dela, se eu fazia uma cura para o esposo dela de 80. Ele estava com dor, e aí disse, não, posso fazer sim, é rapidinho, só enviar uma cura, é rapidinho. E aí ela disse que ele estava com dor nas costas, né, um senhor de 80 anos, bem ativo. Aí fiz uma leitura intuitiva e identifiquei uma pedra no rim. Aí falei que eu tinha identificado uma pedra no rim, se ele já sabia e tal. Ela disse sim, e o médico descartou cirurgia só se, né, a pedra trancasse, algo assim. Aí eu pedi permissão, enviei a cura e fiz todo o processo ali. E 2 semanas depois ela me liga, emocionada, que ele tinha expelido as pedrinhas na urina. Então, assim, aquilo me deixou muito feliz. Foi uma das últimas agora que eu fiz, né, que teve um resultado assim, porque quando você cura uma depressão, quando a pessoa melhora de uma fibromialgia, algo assim que você não tem a percepção de não ver, né, a pessoa pode contar e tal, mas uma pedra no rim, ela tem um impacto, porque você vê a pedra saindo, não precisa mais de cirurgia. Então, assim, são coisas assim que o healer traz para as pessoas, para os clientes, uma cura que parece uma coisa que não vai acontecer, mas ela acontece. Então, assim, são vários relatos que eu teria horas para contar todos os relatos, teria que fazer uma lista para lembrar de todos. E eu estou muito feliz por fazer parte dessa egrégora. É muito incrível, é muito incrível. São resultados impossíveis de ignorar. São tantas provas irrefutáveis que é impossível negar. É real, é real. O Energy Healing é real, as curas são reais, isso é verdadeiro, os milagres acontecem. E eu estou falando isso para te mostrar que, assim como eu fiz, meus mais de 8.000 alunos healers também fazem isso diariamente, você também pode fazer. Faz sentido? Digita se faz sentido isso para você. Olha só, para quem é
para quem é o Energy Healing, para quem é o Curatlum, para quem é a terapia healer, o terapeuta healer? Primeiro, para quem já é terapeuta ou profissional que lida com pessoas. Definitivamente, se você já está nessa área, isso é obrigatório, porque você precisa se atualizar, você precisa ter nas suas mãos para entregar o melhor para os seus clientes. E não só entregando para você, entregar para os seus clientes, mas para você ter mais resultado, né? Entregando mais para os seus clientes, você ganha mais, todo mundo fica feliz. É um ganha, ganha, ganha. Né? Então, primeiro para terapeuta ou para quem já trabalha com pessoas e quer a melhor tecnologia para poder ajudar a impactar a vida das pessoas, dos seus clientes. Para quem quer se tornar um terapeuta profissional, mesmo sem experiência nenhuma, como era o caso da Clary, que não tinha nada de experiência, sem diploma universitário e independente da idade. A gente tem terapeutas healers incríveis de 70, de 80, até de 90 anos de idade, que atuam, que fazem, que dão resultados. Idade não é um problema. Então, para quem já é terapeuta, para quem quer se tornar um terapeuta, para qualquer pessoa, independente de eu não quero ser terapeuta, não quero trabalhar com clientes, eu quero para mim mesmo. Quero ser um terapeuta de mim mesmo. Então, para qualquer pessoa que deseja dominar o seu poder espiritual para resolver a própria vida e fazer a diferença. Um terapeuta de si mesmo ou um terapeuta de círculo íntimo. Um terapeuta da família, do filho, do pai, da mãe, do irmão, dos amigos, né, das pessoas próximas. Porque quando eu curo os outros. E quando eu curo os outros, eu me curo. É uma coisa incrível, como a dinâmica do universo é linda. Né? Nós todos estamos conectados, intimamente conectados. Então, a partir do momento que eu me curo, o outro se cura junto. A partir do momento que eu ajudo o outro a se curar, eu estou no meu processo de cura também. Tá? Então, verdadeiramente, isso aqui é para qualquer pessoa que queira ser mais feliz. Queira ser mais feliz. Muito bom. Olha só, o que você vai experimentar durante o Curatlum? Bom, hoje eu vou começar falando como é que eu cheguei nessa ferramenta sagrada de quinta dimensão, capaz de realizar milagres. Né? Eu vou te mostrar a exata fórmula dos milagres. Fórmula essa que milhares de alunos já estão usando para realizar uma revolução dramática na própria vida e na vida das pessoas ao seu redor. Tá? Eu vou demonstrar exatamente como usar isso para o seu benefício próprio. Você vai entender por que essa é a melhor terapia de todos os tempos. Ela literalmente é a evolução das terapias. Né? Você vai ver a ciência por trás do Energy Healing. Isso na quarta-feira. Por falar em ciência, André, mas será que o Energy Healing é científico? É científico? Só dar um dado para você aqui. Se você procurar, olha lá, no Google Acadêmico, um repositório de artigos científicos, de publicações científicas, procura o termo Energy Healing e você vai encontrar 3.580.000 resultados. 3 milhões, será que é científico? E no PubMed, né? Um órgão oficial do governo americano, dos Estados Unidos, procura por Energy Healing, 9.387 publicações envolvendo o Energy Healing, estudando, né, buscando entender mais aplicações do Energy Healing. Se você for na BVS, Biblioteca Virtual da Saúde, 9.524 artigos científicos sobre Energy Healing. E olha só, tudo isso que você vê nesses artigos ainda está aquém dessa tecnologia que você está aprendendo, que você está descobrindo aqui. Literalmente. Tá? Quando a gente fala de Energy Healing, nesses artigos a gente está falando do Energy Healing amplo, do Energy Healing, a cura pela energia, como o Reiki está enquadrado nisso. Excelente, tem resultados? Tem, mas o que você está vendo aqui é definitivamente a quintessência das terapias. É a terapia mais rápida, mais fácil e mais eficaz que você vai ver, tá? Mas é literalmente a ponta, tá? É a ponta, é a terapia de ponta, tá?
você vai ver, eu vou te ensinar amanhã o teste muscular, como você entrar em contato com o seu subconsciente, descobrir o que está programado aí, que está determinando a tua vida. A gente vai fazer mudança instantânea de crença. Não sei se você já participou de algum processo, algum evento desses que você anda na brasa, quebra flecha no pescoço, engole caco de vidro para ver se muda alguma crença, ou fez sessões de hipnose, tudo isso muito legal, funciona, né? Mas é meio radical ou muito demorado. Hipnose, tem que ficar sessões e sessões para mudar uma crença, né? A gente vai fazer mudança instantânea de crença. Em questão de segundos, você vai ser capaz de eu tenho essa crença, ups, não tenho mais essa crença. Ou eu não tenho essa crença positiva, empoderadora, ups, agora eu tenho. Uau, yes! E não precisei passar 3 dias sem dormir, gritando e tomando água na cabeça e andando na brasa para mudar uma crença. Ou passar 10 sessões discutindo e falando e argumentando para ver se, ou repetindo no espelho, para ver se muda uma crença. Tá? Então aqui a mudança de crença é instantânea e comprovada, né? Olha só, todo dia do Curatlon, 7 dias, a gente tem uma vivência impactante e envio de cura, tá? Então, todo dia, hoje a gente vai ter uma experiência já de cura dos chakras, né? Cura, desbloqueio e alinhamento dos chakras e cura instantânea de dores. Então, já aproveita se você tiver com alguma dor aí, dor no ciático, dor de cabeça, dor na coluna, dor no pescoço, algum tipo de dor, uma dor emocional pode ser também, vai funcionar, tá? Então, hoje é o dia de ter essa vivência, essa experiência de cura de dores, tá? E todas essas aulas onde a gente vai, essas 7 aulas do Curatlon, as 6 aulas anteriores são uma preparação para o grande dia. O domingo é o dia em que a gente vai juntar a energia de todo mundo que está aqui, por isso, quanto mais pessoas estiverem aqui participando do Curatlon, mais forte vai ficar, porque a gente vai somar, melhor do que somar, a gente vai multiplicar a energia de todos nós, todos os participantes, para canalizar, direcionar essa energia para você, para a sua cura e para manifestar aquilo que é mais importante para você na sua vida. Realizar, tornar real, ao trazer para a realidade aquilo que é mais importante para você na sua vida hoje, tá? Então, tudo isso, imagina, isso é só o Curatlon, tá? Só o Curatlon. Domingo é o dia que a gente vai direcionar tudo isso. E depois, na segunda-feira que vem, quem quiser se aprofundar, quem quiser falar, não, André, eu quero dar um passo a mais, eu quero ir além, eu quero me aprofundar, eu quero dominar esse poder, eu não quero depender dos outros fazerem em mim, eu quero ser capaz de fazer em mim mesmo, eu quero ser capaz de fazer nos outros também, eu quero fazer parte dessa egrégora, quero me tornar um terapeuta healer. Então, na segunda-feira que vem, para quem quiser dar esse passo, eu vou abrir as vagas para a formação de terapeuta healer, onde você vai aprender a dominar, usar e poder se formar como um terapeuta e atuar, se quiser, profissionalmente. Tá? Uma coisa importante, o Curatlon, esse evento de 7 dias, esse curso vivencial de 7 dias, tem certificado de participação totalmente gratuito e vai gerar um certificado de participação para quem assistir todas as aulas. Tá? Então, para você participar do Curatlon e receber no final dos 7 dias o certificado de participação, você precisa de uma senha. E essa senha vai ser composta de palavras-chave. Então, cada aula que você assistir, você não pude assistir a aula ao vivo, pode assistir a gravação durante essa semana, tá? Mas durante cada aula eu vou falar uma palavra-chave que vai abrir um cadeado, né? Vai abrir uma senha para você resgatar seu certificado no final. Então, já pega aí, a palavra-chave de hoje é healer. Healer. Então, olha lá, a palavra-chave de hoje é healer. Anota aí a palavra-chave. Healer. Muito bom. Você precisa de 7 palavras-chave para pegar a senha no final. No domingo, eu explico como você resgata seu certificado, mas você vai precisar das 7 palavras-chave. Então, já anota, tá? Tem que assistir todas as aulas. Muito bom. Então, certificado dito, vamos lá. O que não é o Energy Healing? Primeiro,
Pode passar na cabeça, está tudo certo. Passou na minha também. Ah, isso é placebo. Isso é o poder da sugestão. É a mente que é poderosa. E aí, como eu acredito que eu vou me curar, eu me curo. Pela minha crença de que eu vou me curar, né? Ou eu dou a sugestão para você e você acreditando. Não é placebo. Não é placebo. Por quê? Como que eu sei? Como que eu posso garantir que não é placebo? Porque, ora, o placebo depende da pessoa receber uma sugestão e acreditar naquela sugestão. Agora, como explicar uma pessoa que está em coma sair do coma depois de receber uma terapia dessa? Receber uma terapia, uma energia de cura através do Energy Healing, dessa terapia healer. Como explicar? Ela não pode, ela não recebeu a sugestão. Ela sai do coma. Durante o Covid, quantas pessoas foram beneficiadas, saíram, estavam entubadas e saíram, foram desentubadas, o que era muito raro na época, né? Depois de receber, ela nem tinha contato. Como é que ela recebeu? Como que uma criança, um bebê, pode ser sugestionado se ele nem sabe que estão fazendo nada com ele? Como que um cachorro, que também recebe cura, porque essa terapia serve para animais, melhora o osso quebrado de um gato que está pronto para fazer cirurgia, ele cola em 3 dias e não precisa mais cirurgia? O gato recebeu sugestão? Como que uma planta que estava morrendo revive? A planta recebe sugestão, é efeito placebo na planta também? Como que a empresa, os clientes de uma empresa, uma clínica ou uma loja que está às moscas, não entra ninguém, depois de fazer uma terapia, depois de fazer uma limpeza energética, lota de cliente. Os clientes receberam sugestão para ser feito placebo? Ou o placebo é no dono da empresa, que aí a partir afetou a clientela que começou a entrar na loja? Não dá para negar, não dá para ser placebo. Não dá. Ah, mas é coincidência. Ora, coincidência é um raio cair uma vez num lugar, ok. Acaso. Um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Muita coincidência, mas pode acontecer. Agora, o raio cair 10, 15 vezes no mesmo lugar, não dá para negar, né? O sujeito ganhar uma vez na Mega Sena, legal. Acaso. Ganhou 2 vezes, você já duvida. Agora ganhou 15, 20, 30, 50 vezes. Coincidência? Não dá para negar que existe uma relação de causa e efeito. A aplicação da energia, a aplicação da terapia e um efeito de melhoria no quadro da pessoa, de restabelecimento da saúde, de eliminação do problema. Não dá para negar. Faz sentido? Então, não se trata de pensamento positivo. O pensamento positivo é legal, é muito bom, é muito melhor do que pensamento negativo. Mas o pensamento positivo por si só não gera tamanho resultado. Não gera. Também não se trata de lei da atração. Apesar de que a lei da atração, como a gente conhece, eu acho que ela é ensinada errada, né? Ela é ensinada fragmentada, de maneira que não gera resultados. Então não se trata de lei da atração. Não se trata de religião. Apesar de que eu tenho a minha crença religiosa, a minha fé, e eu não tenho problema em falar que eu sou cristão, eu sou católico, eu acredito em Jesus Cristo e na Santíssima Trindade, eu acredito na atuação do Espírito Santo. Mas essa é a minha crença, a minha crença. Mas não se trata de uma religião, não se trata de dogmas religiosos. O Energy Healing não se trata de religião, é isso que eu quero dizer. Nós temos healers de todas as religiões. Healers, padres, freiras, como a irmã Virgínia, a irmã Creuza, a irmã Evande, moram no meu coração. O Frei Rogério, que não é mais frei, mas ele era frei quando se tornou healer. Então, é uma religião, é uma terapia que vai além, que fala de amor, que fala de energia. Você pode transformar essa energia e amor, né? O amor, a energia do amor incondicional, do Criador, de Deus. Pronto. Pode transformar, você pode traduzir isso para a ação do Espírito Santo. Esta energia é a ação do Espírito Santo. Pronto, está tudo certo. Então, mas o importante é você entender que não se trata de dogmas religiosos, não se trata de rituais religiosos, não interfere na religião.
não vai interferir nas suas crenças de maneira nenhuma. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é, mas tem a ver com religião que trata de espíritos, né? Imagino que as pessoas se lembrem lá do Zé Rigó, do João de Deus, que realizavam curas através de espíritos, encarnando espíritos. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, tá? Então, não tenho nada contra, gosto da doutrina espírita, mas não se trata de trabalhar com espíritos. O único espírito que a gente usa e a gente trabalha é o Espírito Santo, a conexão com o Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo, né? Então, não se trata de espiritismo ou religião que lide com espíritos, apesar de que são todos muito bem-vindos também, tá? E não se trata de uma manipulação da realidade, uma forma, agora descobri uma fórmula para fazer a realidade do meu jeito, né? Não sei se você já assistiu aquele filme The Almighty, o Todo-Poderoso, com Jim Carrey, que ele começa a reclamar tanto para Deus e Deus fala assim, então toma, agora você tem todos os poderes de Deus, você faz o que você quiser. E ele começa a fazer tudo do jeito que ele quer, como ele acha que o mundo deveria ser, e vira uma desgraceira, né? Só confusão, só bagunça. Por quê? Porque não é assim, não dá para ser. Existe um plano maior, existe um plano divino, existe uma ordem que deve ser seguida e não é a nossa vontade. Então, não se trata de uma ferramenta para a satisfação do ego. Não se trata de uma ferramenta para controlar as circunstâncias da sua vida e para controlar os outros. Não se trata disso. É uma ferramenta de cura, de evolução, de crescimento, de reconexão com a fonte. É isso. Onde, como consequência desse trabalho, a gente tem benefícios incríveis. Diminuição do sofrimento, diminuição, né, restabelecimento da saúde, expansão da prosperidade, que a prosperidade é algo natural, né? Mas expansão da prosperidade, manifestações de prosperidade, um fluir em todas as áreas da vida. Então, se trata disso, tá? Não é garantia de cura. Não se trata de uma garantia de cura ou de que tudo na sua vida vai se resolver do dia para a noite. Pode acontecer? Como um efeito varinha mágica? Pode acontecer um efeito varinha mágica, mas não é garantido, tá? A gente não pode garantir. Nós não escolhemos os milagres nos escolhem. A gente faz com essa terapia, muitos milagres se manifestam a partir dessa intervenção que nós fazemos com o Healers. Sim, milhares, centenas de milhares de milagres já aconteceram e acontecem todos os dias. Agora, nós não escolhemos e não podemos garantir, né? Eu sempre falo que existem três possibilidades dentro dessa, quando a gente faz uma cura, quando a gente faz uma manifestação. A primeira é receber um efeito varinha mágica, que é o delícia, a satisfação do ego uau, eu fiz uma cura e a pessoa instantaneamente se curou. Acontece? Acontece, surpreendentemente, numa taxa bastante alta de sucesso. Efeito varinha mágica. Mandei a cura, curou. Aconteceu, ninguém sabe explicar, né? Chama o Vaticano aí para estudar o que aconteceu, porque não tem explicação, é milagre. Segunda possibilidade a cura não é instantânea, mas algo acontece no decorrer do tempo que a cura acontece. Não instantaneamente, mas a cura acontece por outros meios. De alguma forma, a coisa acaba acontecendo ao longo do tempo. E a terceira possibilidade existe alguma coisa bloqueando que precisa ser resolvida. Existe algum tigre, existe algum bloqueio, seja um trauma, seja uma crença, seja alguma condição que impede a cura de acontecer. Às vezes a própria pessoa, pelas crenças, pelas ideias, pelas emoções, ela não se permite. Faz sentido? Eu não me permito, eu quero me curar, mas eu não me permito. Alguma vez você já experimentou essa sensação de autossabotagem? Eu quero alguma coisa, eu sei que é importante, eu sei que quando eu conseguir aquilo, tudo vai ser lindo, maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu mesmo
me saboto, saboto meus esforços. Eu mesmo coloco empecilhos para não conquistar aquilo. Então, a terceira possibilidade é, existe alguma coisa bloqueando e a gente precisa escavar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa aprofundar e descobrir o que está bloqueando para remover. Né? Removeu, funcionou. Tá? Então, essa é uma terapia integrativa complementar. Integrativa porque integra físico, corpo físico, emoções, mente e espírito. O ser humano como um todo. E complementar porque ela não substitui, não compete e não interfere em nenhum tratamento convencional. Então, você vai continuar tendo que fazer o seu trabalho de ir no médico, fazer os exames. Se tem que fazer uma cirurgia, faz uma cirurgia. Né? Se tem que trabalhar, trabalha, tem que fazer. Ela é complementar, ela vai facilitar. Às vezes, acontece de não precisar fazer cirurgia. Ups, não precisa mais. Né? Mas ela complementa o trabalho, ou até onde a medicina não vai. A medicina parou aqui, a gente complementa o trabalho emocional, mental e espiritual com o Energy Healing. Faz sentido até aqui? Faz sentido? Digita 1 se está me acompanhando, faz sentido. Manda aí, digita 1. É isso aí. Boa. Aê, tamo junto. Tamo junto. Então vamos lá. Antes de eu te mostrar a fórmula dos milagres e fazer o envio de cura de dores e o alinhamento de chakras, deixa eu te falar rapidamente como é que eu cheguei nessa tecnologia. Bom, desde a infância eu me sinto diferente. Eu não me encaixava, tá? Era como se eu não tivesse me encontrado. Eu era gordo, tinha dificuldade de aprendizagem, sofria bullying na escola, no clube, em todo lugar, tinha baixa autoestima, era inseguro, sofria de fobia social, sentimento de inadequação. Não me sentia pertencente, eu achava que eu não era daqui. Carregava um trauma de rejeição, medo de crítica, vivia com dificuldades financeiras, inclusive era um padrão aprendido de família, quebrei algumas vezes, não conseguia parar em emprego nenhum, não passava de 6 meses no emprego. Vivia com uma angústia constante. Você pode chamar isso de ansiedade crônica. Ou seja, você percebe que eu era um cara absolutamente normal, cheio de problema, como qualquer pessoa aqui, como todo mundo, né? E em cima disso ainda vivia um vazio existencial, né? Aquelas questões existenciais do, ora, da onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu e qual é o significado disso tudo, né? Eu sempre tive comigo que a vida é mais do que pagar boleto. E eu tinha resultados pífios. Nem pagar boleto eu conseguia, né? Eu vivia escassez em todas as áreas da minha vida. Então, eu queria primeiro resolver a minha vida e fazer minha vida valer a pena. Sempre tive medo do arrependimento. Chegar no final da vida, olhar para trás e falar assim, o que eu fiz? Desperdicei minha vida correndo atrás de pagar boleto. A vida é muito mais do que pagar boleto. Tá? E eu acreditava que a resposta estava dentro de mim. Então eu precisava me desenvolver, precisava me entender comigo mesmo, me aceitar, curar minhas feridas, curar traumas, curar minha insegurança, minha autoestima, curar os medos, curar meus relacionamentos e definitivamente curar minhas finanças. Então eu comecei desde cedo, lá com 17 anos de idade, já a buscar respostas e soluções. Né? Então, eu fui atrás de conhecimentos herméticos, ordens místicas secretas, não entendia absolutamente nada. E eu só vi que eu não entendia nada daquilo depois que eu despertei. Eu tive o awakening, o verdadeiro despertar espiritual. Então, conhecimentos herméticos, ordens místicas secretas, terapias todas, né, até as menos convencionais. Mas apesar de eu ter descoberto várias terapias bacanas, promissoras, ainda assim parecia que faltava alguma coisa. Em todas elas. Ora funcionava, ora não funcionava. Ou demora muito para ver um resultado, aquelas coisas intermináveis, é um trabalhão, custa caro, né? Torna-se caro porque você não vê resultado. Os resultados superficiais, né? Até tem um resultadinho,
mas algo superficial, não vai na raiz, não vai na fonte do problema, né? Ou tinha resultado, mas não durava muito tempo, né? Era aquele efeito sanfona. Ou simplesmente, isso não tem solução mesmo. Se vira aí, se conforma, fica resignado, porque é isso aí. Pronto. Então, eu ainda assim sentia que não era suficiente. Eu não conseguia ver os resultados que eu queria e eu vivia correndo atrás do rabo. Alguém sente assim? Correndo atrás do rabo, sem parar, corre, 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 nunca chega, né? Então, nessa busca do que existe de melhor e mais avançado, porque se isso não está me dando resultado, eu preciso achar o que dá. Algum lugar tem a resposta, né? Em algum lugar eu vou buscar a resposta de como curar minhas feridas, de como desbloquear o meu potencial. Então, nessa busca, eu tive vários mentores, até que eu encontrei um healer improvável, né? Eu não estava buscando isso, eu não estava buscando um curador, eu só queria desbloquear o meu potencial, eu só queria me resolver. Mas sabe quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu conheci um engenheiro do MIT, aquela faculdade americana que manda os foguetes para a NASA, né? Que faz foguete. Forma engenheiro. Então, era um engenheiro do MIT que me conduziu ao Awakening. Olha que ironia. Não foi Eckhart Tolle, não foi Neil Donald Walsh, não foi o Osho, o Sadhguru, o Yogananda, nenhum guru. Não. Ele me ensinou a programar macros energéticas de quinta dimensão. Literalmente, programar Matrix. Eu já vinha das exatas, eu era um cara de exatas, eu já programava computadores. Aí depois, nessa busca, eu fui programar mentes com a programação neurolinguística, e aí eu aprendi a programar energia, programar a matriz, a teia do universo, a teia da criação, né? Programar macros energéticas de quinta dimensão. Ou seja, com isso eu consegui unir os conhecimentos sagrados milenares da espiritualidade de forma prática com o plano físico da materialidade do ego. Foi lindo. Aí você imagina, juntar tudo isso em cima de 20 anos de técnicas de desenvolvimento pessoal. Isso aplicando ao longo de 8 anos. Assim nasceu o Energy Healing, essa terapia que definitivamente é inigualável. Tá? Agora, por que eu estou dividindo e contando essa história e dividindo isso com você? Porque quando eu comecei a testar e aplicar, usar essa ferramenta, eu percebi o poder disso. Eu tive medo, confesso, eu tive medo. Então, eu só fazia comigo, com a minha família, timidamente com alguns alunos, né? E os resultados começaram a ser muito promissores. Mas eu estava guardando só para mim. Até que um dia eu recebi uma notícia de uma pessoa muito querida da família que recebeu um diagnóstico de câncer terminal, um câncer agressivo no fígado. E eu, a princípio, me encolhi, né? Eu fingi que não era comigo, fiquei com medo e falei, não é comigo, não tenho nada a ver, eu não posso fazer nada. Aí eu lembro que eu estava dirigindo em São Paulo, na Avenida Rio Branco, centro da cidade, e como uma voz falasse, o healer tem essa coisa da intuição, né? Então, uma voz falou comigo, como se Deus estivesse falando comigo, e falou assim, olha, peraí, você tem essa ferramenta poderosa, você tem o poder de fazer a diferença e não vai fazer nada. Vai fingir que não é com você, vai ficar assistindo. Aí eu me senti o próprio servo inútil, enterrando meus talentos. Conhece a história, né? Servo inútil que enterra seus talentos, é jogado às traças, é jogado onde haverá choro e ranger de dentes. Pois é, então eu resolvi ajudar, deixar o papel de servo inútil. Então eu criei, me ofereci, expliquei o que eu fazia, me ofereci, criei um grupo de alunos que também estavam passando pela mesma situação, um parente com câncer. E a gente começou a fazer a aplicação dessa terapia para esses pacientes. E os resultados começaram a aparecer. Um desses pacientes tinha um câncer na cabeça que foi completamente eliminado em 3 sessões. O médico falou, olha, são 10 sessões de quimioterapia, vamos ver o que vai acontecer. Depois de 3 sessões, acabou o câncer na cabeça. Então a gente começou a ter resultados 100%? Não.
Mas a gente começou a ver resultados surpreendentes, né? Resultados que eram validados pelos próprios médicos. Ora, tem uma melhora aqui que não dá para explicar, né? Coisas assim. Então, eu percebi que eu comecei a ajudar mais e mais pessoas. E eu percebi que quanto mais pessoas eu ajudava, meus problemas iam desaparecendo, as coisas começaram a fluir. Então, eu entendi que curar o outro é a forma mais fácil de eu me curar. Ajudar os outros é a forma mais fácil de eu prosperar. Quanto mais a gente fica, o egoísmo pega, né? Todo ser humano é egoísta, não tem como não ser, tá? O mais altruísta é egoísta por essência, ajuda por egoísmo. Quanto mais a gente olha para os nossos problemas, eu quero ver o meu problema, mais preso eu fico nele. Quando eu olho para o outro e ajudo o outro a resolver os problemas dele, os meus problemas acabam sendo resolvidos. Quando eu ajudo os outros a resolver os problemas deles, eu prospero. Enquanto eu olho para mim, a escassez, eu continuo cada vez cavando um buraco mais fundo. Quando eu ajudo o outro a resolver, a expandir, a crescer, a prosperar, eu prospero muito mais. É muito incrível isso. Então eu entendi isso, eu falei assim, basta, chega de eu ficar guardando para mim, chega de eu ficar pequenininho, miudinho, escolhendo para quem, eu vou abrir isso, eu vou expandir esse movimento pelo mundo, eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse poder para poderem ajudar mais pessoas. Então, eu ajudo pessoas a ajudarem pessoas. Então, eu prospero, eu me curo. As pessoas que eu ajudei prosperam e se curam, as pessoas também prosperarem e se curarem. Você percebe o tamanho desse movimento? É um movimento de cura pelo amor, para ajudar pessoas a se curarem e prosperarem. Faz sentido isso? É disso que se trata a terapia healer, é disso que se trata esse movimento, essa tribo, essa egrégora de curadores. Quem está comigo? Digita 1 aí. Quem faz parte, quem quer fazer parte, já faz parte ou quer fazer parte desse movimento de cura, de expansão, de prosperidade, para se curar e curar o mundo. Tamo junto. É isso aí. É isso aí. É disso que se trata. É disso que se trata. Então, olha só. Por que essa é a tecnologia espiritual mais avançada da atualidade? A melhor terapia de todos os tempos. Vamos lá, deixa eu te explicar aqui. Você provavelmente conhece, nós temos um corpo físico, né? Então, olha só, físico. Então, provavelmente, quando você tem um problema, né? Uma doença, uma dor física, algum problema físico, você procura um médico, um quiropraxista, você procura um nutrólogo, para resolver o quê? O físico. Eles vão olhar, vão falar assim, olha, é isso, tá, perfeito, tem que olhar, vão fazer os exames, exame de sangue, faz o raio-x, tomografia, ultrassom, faz tudo. E eles vão atuar no corpo físico. Se precisar de uma intervenção, no físico. Muito bom, muito bom. E é isso, eles se limitam ao corpo físico e já faz coisas incríveis, né? Coisas incríveis. Agora, e quando o problema não é físico? Quando o problema... Você leva um carro no mecânico, o carro está com uma pane elétrica, mas você leva no mecânico que não é autoelétrica, não entende nada de elétrica. Ele vai resolver? Ele pode trocar a vela, ele pode trocar o radiador, pode trocar a correia, pode trocar o pneu, suspensão, a embreagem, ele pode trocar tudo, pode trocar o carro inteiro. Mas se a pane é elétrica, não resolve, não vai resolver. Então, você entende que nós temos também um corpo emocional. Um componente da nossa realidade, do nosso ser, é emocional, emoções. Ora, você concorda que as emoções vão afetar o físico? E o físico afeta as emoções. Se você está doente, suas emoções são condizentes. Agora,
Se você está estressado, se você está com medo, se você está em pânico, se você... O que acontece? Né? O teu físico não reage? Né? Quando você está amando, né? Você está em love, você está apaixonado, o físico não muda todo por causa das emoções? Muda também. Então, as duas coisas, elas se comunicam. Muito bom. Você conhece abordagens que são especializadas em tratar o emocional? Legal. Mas aí eu trato emocional, é igual, vou na autoelétrica, mas o problema é na correia dentada. O cara não, ó, vou trocar toda a elétrica aqui, vou trocar a fiação, o fusível, vou trocar tudo. Mas o problema está na correia dentada, não adianta. Então, se você trabalha numa abordagem só emocional, é limitado. Você acerta umas e erra outras. Agora, nós não somos só físico e emoção, nós temos também uma mente. Tem o mental. Nós temos o componente mental, mente, crenças. Você conhece abordagens que trabalham muito bem o mental? Conhece. O mental afeta o emocional e afeta o físico. Não afeta? Afeta. Tudo afeta. Mas se você trabalha só o mental, como não consegue trabalhar o físico. Eu tenho ferramentas aqui, mas eu não consigo trabalhar o físico. Eu tenho ferramentas aqui, mas não consigo trabalhar adequadamente o emocional. Fico limitado. Fico limitado. Né? Agora, nós não somos só físico, emoção e mente. Nós temos também o espiritual. Nós somos também espírito. Existe o componente espiritual, aí energia, essência, né? Essa coisa da alma é espiritual. É algo que vai além, que transcende. Existem abordagens espirituais, tratamentos espirituais? Existem. Existe problema, energia, encosto, olho gordo, existe maldição? Existe? Existe. Existe. Né? Agora, você vai resolver o problema espiritual, mas o problema emocional. Problema espiritual, mas está no mental. Não vai. Então, as terapias, normalmente, o que eu descobri são que as abordagens, não vou chamar só de terapias, mas as abordagens como um todo, elas são fragmentadas e superficiais. Elas trabalham só uma parte, ou uma parte, uma parte, ou uma parte, sem enxergar o todo. Ou tentando enxergar o todo, mas não tem ferramentas, né? Algumas até falam, não, eu analiso todas, eu trabalho todas, mas não tem ferramentas adequadas. E aí que está o pulo do gato do Energy Healing. O pulo do gato, o que eu aprendi foi a usar um negócio chamado macros energéticas de quinta dimensão. Esse negócio aqui, macros energéticas de quinta dimensão. O que ele faz? Ora, macroenergética. Se é macroenergética, ele está no campo espiritual. Energia, está no campo. No campo. Essa energia de amor incondicional, direto do Criador. Você pode chamar de atuação do Espírito Santo. Então, está no campo espiritual, as macros energéticas. Né? Essa programação da matriz, da matrix, né? Que cria toda a realidade. Muito bom. Então, obviamente, se eu tiver um problema espiritual, ela vai atuar nela mesma. Essa energia vai atuar no espiritual. Agora, se o problema for mental, ela é capaz de alterar o mental. Como? Eu não falei para você que a gente vai mudar crenças instantaneamente? Então a gente vai usar esta energia, esta programação para alterar a configuração mental, alterar a programação mental, literalmente. E não é por sugestão, por contra-razões, por argumentação lógica ou por repetição, por cansaço. Não é, né? Então a gente pode usar essa energia para alterar crenças, alterar configuração, programação mental. Eu posso usar essa energia para mudar emoções. Literalmente, instalar coragem, instalar o perdão, instalar o amor, instalar compaixão, instalar emoções positivas e liberar, limpar emoções negativas, como medo, como culpa, liberar traumas emocionais, que estão aqui os dois, né? O mental, traumas emocionais tem um aspecto, traumas profundos tem um aspecto mental,
as crenças relacionadas ao que aconteceu e as emoções guardadas em torno do ocorrido. Mas a gente consegue, a partir dessa tecnologia espiritual, trabalhar no emocional, mudando totalmente o emocional. E também trabalhar diretamente no corpo físico, incrivelmente. E aí é milagre, é milagre. Como comandar, usar essa energia para causar modificações certeiras, cirúrgicas no corpo físico. Casos, vou dar exemplos, casos em que uma pessoa diabética com a glicemia nas alturas, depois de poucos minutos de receber uma terapia, pica o dedo e dá 90 e pouco de glicemia. A pressão cai. Uma pedra no rim que é expelida minutos depois de receber uma terapia. Dores, vocês vão experimentar dores físicas que vão embora. Então, o que a gente faz aqui é, a gente consegue, com esta única ferramenta de quinta dimensão, atuar em todos os níveis de forma precisa, cirúrgica. É uma ferramenta que realmente muda todos esses aspectos. Faz sentido isso? Faz sentido? Então, não tem o que não fazer. Depois eu mando para vocês um vídeo sobre a quinta dimensão, para vocês entenderem, poxa vida, sim faz sentido, porque a gente está em quinta dimensão. Né? E quando eu falo quinta dimensão, eu estou falando de uma dimensão que transcende tempo e espaço. Imagina se não existe tempo e espaço. Fica muito mais fácil, faz sentido, né? Agora imagina você ser capaz de fazer tudo isso, de fazer curas físicas, efeito varinha mágica, você eliminar medos, eliminar culpa, eliminar luto, né? Fazer uma cura de um luto, eliminar traumas que te bloqueiam, que te travam, que te impedem de ser feliz, que te impedem de avançar, de crescer, de prosperar, de ter um relacionamento saudável. Imagina você podendo mudar crenças, reprogramar completamente seu sistema de crenças, sua identidade, você podendo se reconectar com a fonte no campo, no nível espiritual, além de fazer limpezas espirituais, limpeza de energia, limpeza de tretas espirituais mais pesadas, se você quiser, né? Então é tudo isso, são ferramentas para fazer tudo isso, tá? Imagina você capaz de operar milagres, porque é isso que acontece, milagre. E por falar em milagre, o que é um milagre? Vou te falar a fórmula para realizar milagres. Então, o que é um milagre? Milagre é qualquer fenômeno que não pode ser explicado pela ciência ou pela tecnologia no nível atual. Milagre só é milagre até que a ciência consiga compreender e explicar aquele fenômeno. A partir daí, deixa de ser milagre e passa a ser tecnologia. Tá? Por isso que eu chamo de tecnologia. O Energy Healing é uma tecnologia espiritual. Porque eu sei, eu explico. E você vai entender aqui no Curatlum, na quarta-feira, especialmente, o aspecto científico do milagre. Tá? O como funciona científica, do ponto de vista científico, através de experimentos, como funciona essa lógica, essa mecânica quântica do milagre. Tá? Mas aqui, hoje, a gente está pegando o lado espiritual. Espiritualidade e ciência juntos, tá? Então, você vai falar assim, André, mas espera aí. Você está falando de milagre, mas quem faz milagre é Jesus. Eu já ouvi muito isso. Sim, Jesus fez inúmeros milagres. Agora, se a gente for na Bíblia, que eu uso, é um livro de referência para mim, eu estudo, e acredito ser a palavra. Essa é a minha crença, tá? Então, eu só estou colocando como referência. Se for na Bíblia, em João 14, 12. Em verdade, Jesus fala, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Então, o próprio Jesus fala, olha, eu fiz muito milagre, mas você que crê pode fazer muito mais. E aí? Ele está falando, olha, vai lá e faz.
Vai lá e faz em meu nome, mas vai lá e faz. Pronto, né? Então, onde que está? Quando eu falo dos milagres, eu gosto sempre de usar esse vídeo que representa o que é, né? Como eu vejo o milagre. Como eu vejo o milagre. Olha lá, o Criador me deixando acreditar que eu estou arrasando, enquanto ele sempre faz tudo. Então você vê aí uma menininha, vamos lá, que é o healer, né? A menininha é o healer, está lá fazendo bambolê, achando que está fazendo bambolê, né? Mas ela nem está encostando no bambolê. Tudo quem está fazendo é o Criador. Mas agora a grande sacada aqui é, tudo bem, a menininha está viajando lá, quem faz tudo é o pai. Beleza. Agora, se essa menininha não tivesse lá se divertindo e fazendo e brincando, onde estaria esse pai? Você acha, se não existisse a menininha, o pai ia estar lá fazendo, mexendo o bambolê? Não ia. Então percebe que para isso acontecer, para essa dinâmica acontecer, a menina tem que acreditar que ela está fazendo. Então, para o milagre acontecer, a gente tem que acreditar que a gente está fazendo. A gente tem que entrar, interceder por. Nós entramos como intercessores. Quem vai fazer o milagre é ele. É o Pai, é o Criador, é o Espírito Santo que vai atuar. Muito bom. Mas eu tenho que colocar essa energia em movimento. Assim como essa menina está lá. Pai, vamos lá. Vamos brincar de bambolê. É assim. Percebe? Faz sentido isso? Então, se não tem o healer, ou se não tem alguém que vai colocar essa energia em movimento, eu falo do healer porque o healer tem uma tecnologia, existe uma metodologia para fazer acontecer resultados com uma taxa de sucesso enorme, enorme, tá? Se não tem o healer para pôr essa energia em movimento, para o Criador, para Deus, está tudo certo do jeito que está, não precisa mexer nada. Somos nós que queremos mexer, nós queremos mudar, nós que acreditamos, através do nosso ego, que Deus escreve torto, não, Deus escreve certo por linhas tortas. Torto está teu olho, torto está a tua impressão, torto está a tua visão, teu óculos que está embaçado, que você está enxergando, está tudo perfeito do jeito que está, não tem nada de linha torta. Mas a gente é tão prepotente que a gente acha que Deus errou, está escrevendo torto, mas não está escrevendo nada torto. Então, percebe? Então, nós precisamos entrar em movimento para que essa energia entre em movimento e as coisas aconteçam. Se tiver dentro de um plano, dentro dos limites do plano divino. Tem coisas que não vão acontecer mesmo, porque não faz parte do plano divino. Tá? Eu gosto de citar o mestre Felipe de Lyon, que era praticamente um santo, era um homem com um poder extraordinário, fazia curas, fazia milagres, inclusive ressuscitação. Esse é um milagre que já teve casos, já ouvi testemunhos de ressuscitação, mas eu ainda não testemunhei eu com meus próprios olhos. Mas mestre Felipe de Lyon tinha casos de ressuscitação. Então ele era um grande homem. Então ele fala o seguinte: muitos de vós creem que sou Jesus, ou quase ele. Não vos equivoqueis. Eu sou o cachorro do pastor, o menor de vós. Por isso Deus me concede tudo o que lhe peço. Quanto a vós, vos acreditais muito grandes, por isso Deus não vos escuta. Eu não sou nada. O céu tudo pode. Eu não posso mais do que o cachorro do pastor. Não tenho nenhum mérito, pois não segui a via comum dos homens. Então, percebe que isso é importante deixar claro para já deixar o nosso ego no seu lugar. Olha, baixa a bola aí, porque não é você que é o Todo-Poderoso, mas você é uma peça importante dentro desse cenário. Você é um veículo, né, da vontade divina. Né? Você vai interceder, como healer, você intercede pelo seu cliente e muitas vezes, surpreendentemente, muitas vezes, os milagres acontecem, mas quem faz é ele. Né? Então, não se engane que não é o healer que faz o milagre, mas ele. Nós rebolamos lá, mas o pai que gira o bambolê. Tá? Então,
existe uma fórmula para realizar milagre, existe uma fórmula para colocar essa energia em movimento. Daqui a alguns anos isso vai ser absolutamente normal, mas por enquanto é para poucos. E não para poucos porque é algo hermético, fechado, secreto, mas é para poucos que estão prontos para receber esse conhecimento. E se você está aqui, parabéns, você é um dos poucos que está pronto para receber isso. Não é para qualquer um. Definitivamente isso não é para qualquer um. Né? Tem que estar pronto para receber isso. Você se sente pronto? Digita um aí. Você se sente pronto para receber esse poder, esse conhecimento? Deixa eu ver. Isso. Tamo junto, tamo junto. Então, vamos lá. Vou te mostrar a fórmula para realizar milagres. Fórmula para realizar milagres. E a fórmula não poderia estar descrita senão no livro sagrado, na Bíblia, né? Então, em Marcos, capítulo 11, versículo 23. E com toda certeza eu vos asseguro que, olha lá, com toda certeza eu vos asseguro que, se qualquer pessoa, grifo no qualquer, significa que é qualquer, não é qualquer sacerdote, qualquer homem ou qualquer mulher, qualquer ancião, qualquer criança, qualquer camelo, não, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Isso inclui eu e você, qualquer pessoa, tá? Se qualquer pessoa ordenar a este monte, o que ele está falando aqui? Se qualquer pessoa fizer a ação de ordenar, der um comando. Então, milagre, ó, milagre é igual comando. Se qualquer pessoa ordenar a este monte, der um comando, né, der uma ordem. Então, ordenar a esse monte. Levanta-te e lança-te no mar. Ponto. E não houver dúvida em seu coração. Olha só. Isso aqui, ó, menos dúvida. E não houver dúvida em seu coração. Mas crer que se realizará o que pede. Mas crença. Mais crença. Se não houver dúvida, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Ora, milagre é um comando, menos dúvida, mais crença. Ou comando com uma crença sem dúvida. O que é uma crença sem dúvida? Fé. Concorda comigo? O que é a fé? Senão uma crença inabalável, uma convicção indestrutível. Isso é fé. A fé não se questiona. A fé não é, eu acredito, mas talvez eu não mereça. Eu acredito, mas, sabe, é difícil. Eu acredito muito nisso, mas não tem mais. Não tem dúvida. Isso é fé. Então, crença, dúvida é uma crença limitante, uma crença negativa. Eu não mereço. É impossível. Enfim, não dá mais tempo, né? É a crença menos dúvida. Então, dúvida é uma crença. Aqui estamos falando do mental. Então, milagre, uma manifestação espiritual. É um comando. O comando é uma ordem mental. Crença e dúvida é mental. Agora, uma crença menos dúvida gera uma emoção chamada fé. Uma emoção chamada fé. E essa emoção vai resultar em uma manifestação física na sua realidade. Tá? Então, a fé é um estado emocional. Agora, lembra que eu te mostrei que com essas macros energéticas, com essa tecnologia, com essas macros energéticas de quinta dimensão, eu posso modificar o mental? Isso significa que eu posso remover a dúvida instantaneamente? Eu posso instalar a crença,
o crer que será feito simplesmente com um comando. Eu posso instalar a fé, criar uma condição de fé e dar o comando e fazer o comando de forma certa, de maneira que esta energia espiritual atue no corpo físico e no campo físico, na realidade física. É disso que se trata o Energy Healing. Mas, André, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. E aí eu quero te lembrar da passagem de Mateus 17:20. Porque a vossa fé é pequena. Ele está reclamando que as coisas não acontecem. E aí ele fala, porque a vossa fé é pequena. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, se tiverdes fé como um grão de mostarda desse tamanho, é muito pequenininho. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível se tiver o fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Então, eu te garanto que com esta tecnologia você vai conseguir instalar esse grão de mostarda. Você vai conseguir reconfigurar o mental e o emocional para instalar um grãozinho de mostarda de fé, que vai ser capaz de gerar um milagre incrível. Você não precisa nem acreditar. Basta fazer o comando certo e ativar as macros. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Isso é o Energy Healing. Isso é o poder dessas macros de quinta dimensão, essa ferramenta sagrada de quinta dimensão. Por isso que com essa ferramenta, nós healers, um terapeuta healer, consegue gerar resultados em uma sessão, resultados que pessoas passaram 10 anos na terapia e não conseguiram resolver. Passaram já por vários tratamentos, vários médicos, vários especialistas e nada resolveu. Os médicos já jogaram a toalha e falaram assim, isso não tem jeito. E aí, em uma sessão, às vezes um pouco mais, tem alguma coisa pegando lá, tem algum medo, tem alguma coisa lá travando, então precisa de mais um pouco, 3, 4 sessões para poder achar a raiz do problema e eliminar a raiz do problema. Isso é muito lindo. O que você faria com essa tecnologia? Escreve aí, o que você faria com essa tecnologia? Com esse poder, dominando esse poder todo? O que você faria? Quem você gostaria de ajudar? Pensa em 3 pessoas que você gostaria de ajudar, transformar. Problemas que você gostaria de resolver. Talvez de clientes. Talvez você queira ajudar clientes que têm um problema específico. Gostaria de ajudar pessoas com câncer, gostaria de ajudar pessoas com fibromialgia, com autismo, com Parkinson, com Alzheimer, com insônia, com vícios, vício de droga, vício de álcool, vício de jogo, de sexo. Gostaria de ajudar pessoas que estão com escassez financeira, com problemas de escassez financeira, com compulsão. E aí isso se torna um nicho, um nicho de trabalho. Como que isso, se você já é terapeuta, se você já atende, se você já trabalha com isso, de alguma forma, como isso mudaria seus atendimentos, os resultados que você já entrega? Por falar em possibilidades de como você pode ajudar, eu escrevi um livro, um e-book, na verdade, 107 formas de gerar de 5 a 10 mil reais por mês, ajudando pessoas como terapeuta healer. E assim, 5, 10 mil é de entrada. Eu sei que tem healers ganhando muito mais de 50 por mês, ajudando muitas pessoas. Então, se você quiser, depois me pede, manda mensagem pedindo o link do livro, gratuito. Eu dou 107 formas que você pode usar esta terapia para ajudar pessoas e vender os seus serviços como terapeuta healer.
Tá? 107, isso é só uma lista exemplificativa, porque as possibilidades são infinitas. Essa ferramenta te permite ajudar qualquer pessoa com qualquer problema, né? Em qualquer situação, e realmente entregar resultado. Agora, percebe, o mundo está doente. O mundo está doente, as pessoas estão muito loucas. E elas precisam de você, elas precisam de mais terapeutas healers, terapeutas que entreguem resultado, não terapeuta que vai lá e passa, faz um curativo, assopra a ferida e põe band-aid. Não, terapeuta que dá resultado, que cicatriza a ferida, que resolve, vamos para frente, vamos crescer. Mas aí vou perder o cliente, se eu resolver o problema do meu cliente, eu perco o cliente. Coisa nenhuma, você resolve um problema, é igual coelho, se multiplica. Né? Você resolve um problema, o cara vem com 3. Já que você resolveu esse, eu tenho esse. E aí depois ele traz a família e traz a empresa inteira. Né? Tem casos de healers que atendeu a mulher mandou o marido para fazer atendimento, o marido gostou tanto que falou assim, agora você vai atender toda a minha empresa, todos os meus funcionários. E aí atende todos os funcionários, e aí a empresa do cara expande, cresce, porque os funcionários começam a produzir mais. Faz sentido? Tem um efeito viral. Healer, se você é terapeuta, olha só, eu vejo muitos terapeutas, principalmente terapeutas holísticos, terapeutas alternativos, mas mesmo psicólogo, psicoterapeuta, se você não ganha 10 mil reais por mês, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Porque pensa só, um terapeuta healer iniciante, começa com uma faixa de 250 reais a sessão. E é barato. É barato. Master Healer 350. 250 reais a sessão. Se você fizer duas sessões por dia, dá 500 reais por dia. Em 22 dias do mês, são 11 mil reais. Com dois clientes por dia. 2 clientes por dia. Isso você pode fazer até nas horas extras, nas horas vagas, né? Você faz a hora que você chega em casa do trabalho. Aliás, por falar nisso, esse é o caso eu acho que é Catiana. Acho que é deixa eu mostrar o caso dela. São healers que vivem de healing, vivem e muitas vezes não começaram, né, não tinham experiências, se tornaram e aprenderam e hoje vivem disso. Olha só. A atender depois que eu chego em casa, tipo umas 18 horas, como healer. E a odontologia? E a odontologia também. Estou fazendo os dois. Aí eu falei que hoje eu tenho em média 7 mil reais que eu ganho como healer finais de semana. Deixa eu só entender uma coisa. Você é dentista, você atende à noite, depois das 6 horas da tarde, online, faz como healer, você atua como healer. À noite, online, clientes do mundo inteiro, e final de semana. Online. E tira, além do teu trabalho como dentista, você ainda tira 7 pau por mês a mais, como healer. Isso. Como healer, só como healer. Nada mal. Hoje, com o Energy Healing, eu tenho tido um faturamento 3 vezes maior do que eu vinha faturando antes. Por quê? Uma das manifestações que eu fiz para mim, que é até mesmo ensinado pelo André no curso, que é o quê? Manifestar a agenda cheia. E aí eu lembro que nessa época eu cobrava 100 reais. Aquela coisa, você vai crescendo, aí você vai vendo quanto você consegue, né? Aí você vai se sentindo confortável com o valor. Aí eu comecei a notar que eu tinha muito cliente. Aí eu comecei a perceber, eu falei, não, eu vou subir o valor. E eu subi o valor. E eu continuei com muito cliente. Aí eu subi o valor. Então eu ia anotando a hora que eu tinha muito cliente, que minha agenda estava ficando muito cheia, eu subi o valor. E aí hoje eu estou nos 350, né? Por sessão. Tem meses que eu já fiz por semana 10 atendimentos, 10, 12. Se colocar 350 por 10 por semana, 10, se for 10 a 350, dá 3.500. No mês, a gente tá falando de 14 mil. Por aí. Por aí. A grande diferença de sair de uma aposentadoria de salário mínimo e ir lá para os 5, 6 dígitos, né? Vamos fazer uma conta aí. Peraí, salário mínimo, quanto que é o salário mínimo? 1.000? Era 1.100 e pouco quando eu fiz o Rio. Eu estou tranquilo nos 5 dígitos, chegando perto dos 6. 5 dígitos, a gente está falando de quanto? De 5 dígitos dá 10 mil. 30, 40, 50 mil.
De 1.100 para 50 mil? Mil. Arlete Canedo. 50 mil por Mas mês. não é à toa, né? Que nesses quase 2 anos eu estou perto das 2.000 sessões, né? Estou cobrando R$ 500 a sessão. Tem dia que eu atendo 6 pessoas por dia. Muitas pessoas me perguntam, e aí, Ana, dá para viver de healer? Que pergunta. Com certeza dá. Eu cobrava R$ 350, às vezes mais. A minha agenda lotou. Percebe o poder disso? São pessoas que não eram terapeutas, começaram a partir disso e hoje vivem muito bem. O caso da Arlete, que era professora aposentada com um salário mínimo para ganhar R$ 50.000 por mês, atendendo 6 clientes por dia, R$ 500. Tem médico que não ganha isso. Tem médico que não consegue cobrar isso e ganhar isso. Tá? Então, você quer aprender isso? Escreve aí Futuro Healer. Se você quer aprender isso, você escreve Futuro Healer. Deixa eu ver. Olha só. Faz sentido? Quer aprender? Escreve Futuro Healer. Ó, a gente vai fazer agora. Aê, Adriana, muito bom. A gente vai fazer a cura de dores, o desbloqueio dos chakras. Desbloqueio e alinhamento dos chakras, tá? E uma limpeza energética e espiritual. Boa, tamo junto. Então, antes disso, eu quero te lembrar que para você receber o certificado, você precisa assistir todas as aulas e pegar a palavra-chave de cada aula. A palavra-chave da aula de hoje é healer, tá? Palavra-chave de hoje, healer. Muito bom. Então, guarda a palavra-chave aí. Muito bom. Vamos lá. Vamos começar aqui. Lembrando também, no final da aula, eu vou te mostrar como você pode baixar o PDF, o resumo dessa aula, tá? Todas as aulas você vai receber um resumo da aula em PDF. No final da aula eu te explico como. Então, muito bom. O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar uma música, só uma música de fundo. E, com a sua permissão, eu vou me conectar com você, eu vou fechar o olhinho aqui, vou ficar em silêncio por alguns minutos, vou me conectar com você e vou, a partir da energia do campo, eu vou entrar no seu campo com a sua permissão, tá? Sempre com permissão da pessoa. Eu vou entrar no seu campo, primeiro eu vou fazer uma limpeza energética espiritual. Se tiver qualquer coisa aí, já limpa, né? A gente já limpa. Vou fazer uma limpeza energética, vou fazer um envio de uma energia poderosa de amor incondicional. A gente vai começar a fazer o desbloqueio dos chakras, um a um. A gente vai limpando os chakras e, no final, eu vou fazer a cura de dores, tá? Se você tem alguma dor, já coloca a sua intenção a partir de agora, alguma dor que você queira curar, e coloca aí, marca mentalmente, não precisa escrever agora, qual que é a intensidade da dor. Por exemplo, eu estou com uma dor no ciático, tinha alguém reclamando de dor no ciático. Uma dor no ciático, qual que é a intensidade? De 0 a 10. 0, não sinto nada de dor, e 10 é uma dor insuportável, a dor no nível máximo, tá? Por que eu estou te pedindo isso? Porque eu quero te pedir agora, quanto está agora, e no final da meditação, no final da vivência, você vai me falar, olha, a dor no ciático era 10 e agora está X, né? Tá um valor, aliviou. Quanto que aliviou, tá? Para a gente ter uma base de comparação do antes e do depois. Então vamos lá. Então você não precisa fazer nada, mas se você quiser relaxar, respirar fundo, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Isso. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Muito bom. Então me dá permissão para eu fazer limpeza.
Muito bom. Então, a gente vai começar agora pelo primeiro chakra, o chakra raiz, localizado na base da coluna, que é associado à sobrevivência, segurança e necessidades básicas. Você pode imaginar uma luz vermelha girando aí na base da coluna. Esse chakra é bloqueado pelo medo. Medo da escassez, medo da morte ou medo de doença, medo de rejeição, medo do abandono, medo do desemprego, do fracasso financeiro, medo de perder o controle, medo de não ser capaz de satisfazer as necessidades básicas, medo da solidão ou do isolamento. Então, me permite limpar o chakra raiz. Isso. Próximo chakra, o chakra sacral. Fica um pouco abaixo do umbigo. Ele lida com prazer, sexualidade e criatividade. Imagina uma esfera laranja circulando e girando na posição do chakra sacral, embaixo do umbigo. O que bloqueia o segundo chakra é a culpa. Culpa relacionada à sexualidade, culpa por buscar o prazer, culpa por expressar ideias e emoções. Me permite limpar e desbloquear o chakra sacral. Isso, muito bom. Próximo chakra, chakra do plexo solar, localizado no estômago. Esse chakra está relacionado à autoestima, vontade e poder pessoal, a ação. E o que bloqueia esse chakra é a vergonha. Imagina uma esfera de luz amarela girando na posição do chakra do plexo solar. Vergonha de não atender às expectativas, vergonha associada ao fracasso, vergonha do corpo, da imagem corporal, vergonha por expressar emoções ou vulnerabilidade, vergonha de necessidades e desejos pessoais. Me permite liberar, desbloquear o chakra do plexo solar. Isso. Muito bom. Próximo chakra é o chakra do coração. Se encontra, obviamente, no coração. Está ligado ao amor, à bondade e aos relacionamentos, à empatia. Imagina uma esfera verde girando na altura do coração. Esse chakra é bloqueado pelo luto. Luto por perdas de relacionamento, luto por perda de oportunidades ou sonhos,
luto por mudança de vida, luto por perda da saúde, luto coletivo ou ecológico, luto por perda da identidade. Me permite limpar, desbloquear, curar o seu chakra do coração. Isso. Próximo chakra, o chakra da garganta, laríngeo, situado na garganta, associado à comunicação, expressão e verdade. Imagina uma esfera azul girando na altura da garganta. O que bloqueia esse chakra é a mentira. Mentira, especialmente as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Mentira para si mesmo, falta de autenticidade, medo de expressar a verdade, mentiras nas relações interpessoais. Permite limpar e liberar o quinto chakra, laríngeo. Muito bom. Próximo chakra é o chakra do terceiro olho, situado aqui no meio da testa, entre as sobrancelhas. Lida com a intuição, sabedoria, percepção além do mundo material. A capacidade de ver a realidade como ela é, sem ilusão. O que bloqueia o sexto chakra são as ilusões. A incapacidade de ver além das aparências. Ilusões sobre a realidade, ilusões sobre si mesmo, ilusões nas relações interpessoais, ilusões espirituais e metafísicas. Permite limpar o sexto chakra. Imagina uma esfera azul índigo girando na sua testa. Isso. Por último, o chakra da coroa, no topo da sua cabeça, representando a conexão espiritual e a iluminação. Imagina uma luz violeta, uma esfera violeta girando aqui na altura do chakra da coroa. Esse chakra lida com a energia cósmica pura e é bloqueado por apegos terrenos,
materialismo, ego, identidade física, desejos e prazeres sensoriais, apegos emocionais, medo da morte, da impermanência, crenças e dogmas rígidos, necessidade de controle. Me permite agora limpar, liberar, desbloquear o chakra da coroa e alinhar todos os 7 chakras. Muito bom. Agora, se você tiver alguma dor, seja uma dor física, uma dor emocional, algo que te incomode, dá permissão agora para fazer o envio de energia de cura para essa dor, de forma que ela seja completamente eliminada ou aliviada significativamente. Muito bom. E antes da gente encerrar, se você quiser ter uma excelente noite de sono, me permite fazer a cura do sono, para que você possa dormir profundamente, tranquilamente, um sono tranquilo, restaurador, reparador, e que você possa acordar completamente renovado, disposto, com energia, para um novo dia, em que você vai viver seu propósito de vida. Me permite fazer a cura do sono. Muito bom.
Uau! Muito bom. E aí? Voltando para cá. Como é que tá? Como é que vocês estão se sentindo? Conta para mim. Como é que foi essa experiência? Como é que estava a dor no começo e como é que está agora? Escreve aí, dor na coluna, estava 10, agora está tanto. De 10 tanto para tanto. Dor nas costas, dor no joelho, de 8 para 3. Escreve aí. Muito bom, bom demais. Vamos ver. A dor passou, bem mais leve, muito bom, descansada. Alívio. Vamos ver. Estava 9 e foi para 5. Dor nas costas, 7 para 3. Dor no pescoço, de 8 para 2. Joelho. Joelho, de 8 para 3. Dor na alma, de 10 para 6. Olha lá. Dor no ciático, de 10 foi para 5. De 8 para 3. Dor no ombro, estava 7, agora é 3. Agora, uma coisa interessante esse foi um efeito varinha mágica. A dor aliviou quase completamente, mas é possível que amanhã ela zere. Se não zerou hoje, é possível que amanhã zere. Pode ser que não, mas pode ser que aconteça. Então, fica ligado. Olha lá, dor nas costas, de 10 foi para 2. De 8 para 0. Entrei em transe, quase não voltei. Olha lá. Experiência maravilhosa. Olha lá, dor na lombar, de 7 para 1. Braço direito, de 10 para 3. Percebe? É muito incrível. Muito incrível. Muito bem, estou ótima. Sumiu a dor. A dor passou de 9 para 2. Emocional, era 8, foi para 3. Não é lindo? É muito lindo isso. Muito lindo. E de onde saiu essa, tem muito mais. E melhor do que isso. Todo dia vai ter uma vivência como essa, ou até mais profunda que essa. Mas o melhor é saber que você pode dominar isso e fazer sem depender do André. Sem depender de alguém, de algum healer fazer para você. Você pode fazer em você mesmo ou em qualquer pessoa, inclusive online, à distância, assim como a gente está fazendo aqui, à distância. Imagina você poder atender à distância, né? Qualquer pessoa. Fazer diferença, ter clientes em outros países. Coisa linda, né? Coisa linda. Bom, seguinte, pessoal, olha só. Amanhã a gente tem aula, a segunda aula do Curátulo. Eu vou te mostrar como se comunicar com o seu subconsciente, como descobrir suas crenças. Eu vou te ensinar a fazer o teste muscular e a gente vai ter a cura da criança interior. É uma vivência incrível, é uma vivência impactante, é extraordinária. Então você não pode perder, tá? Então já prepara para amanhã. Se você não conseguiu assistir a aula completa, você pode assistir a gravação. Funciona a energia enviada na gravação? Funciona, é uma tecnologia de 5ª dimensão, ela transcende espaço e tempo. Então, você vai receber quando quer que você, onde quer que você esteja e quando quer que você assista. Pode assistir daqui 1 ano, daqui 10 anos, você vai receber também, tá? Mas você não vai conseguir assistir nem daqui 1 ano, nem daqui 10 anos. Por quê? Porque essas aulas vão ficar abertas só durante essa semana, depois sai tudo do ar, tá? Então, amanhã a gente se vê e para você receber o resumo dessa aula, um PDFinho bonitinho do todo o conteúdo que a gente falou na aula, você vai no meu Instagram. Deixa eu compartilhar a tela com você. Você vai lá no meu Instagram e vai digitar o seguinte, olha só. Você vai lá no meu Instagram. Espera aí. Instagram, André Sampaio Healer. Ó, você vai aqui, André Sampaio Healer,
e vai nesta publicação. Aqui, Curatlon Aula 1, tá? Você vai dar sua curtida. Se você não me segue ainda no Instagram, me siga, curta e deixa um comentário falando como é que foi essa aula, o que você aprendeu, o que mais te surpreendeu. Se você já quer ser healer, escreve aí, eu sou healer, sou futuro healer, e no final você pede, eu quero o resumo da aula 1. Escreve aula 1, manda o PDF da aula 1, resumo da aula 1, tá? Escreve aí, aula 1, PDF da aula 1, resumo da aula 1. Então, você deixa seu comentário contando como foi essa experiência e faz o resumo, tá? E pede o resumo ou PDF da aula 1 nessa publicação, tá? É isso, e aí vai para você. E se você quiser, se você quiser receber também o e-book 107 formas de gerar de 5 a 10 mil reais por mês, ajudando pessoas como terapeuta healer, vai lá no meu Instagram e me pede o link para você baixar o livro, tá? André, mas eu não ganho em real, eu ganho em euro. Transforma para euro que vai funcionar também, tá? É só mudar para euro, mas o que importa lá são as ideias, o como eu posso oferecer serviços como terapeuta healer e ajudar muita gente e prosperar e ser muito próspero enquanto eu faço bem e faço a diferença no mundo, tá? É disso que se trata, essa que é a ideia. E aí você pode ter uma ideia do potencial dessa ferramenta também com isso, tá bom? Então, vai lá no Instagram, curte lá, me segue lá, curte, deixa seu comentário contando como é que foi, e a gente se vê amanhã, na aula de amanhã, na aula 2 do Curatlon, Cura da Criança Interior, vai ser lindo, e eu espero vocês lá. Até lá, pessoal. Vejo você no Instagram e amanhã depois. Até lá, tchau, tchau. Sou empresário, artista plástico, mas eu sempre fui tocado pela espiritualidade em prol de ajudar as pessoas. No correr desse tempo, eu fui fazendo mais ou menos umas 22 formações. Eu cheguei a atender, mas eu não tinha resultados com os meus clientes, né? Eu não vi uma transformação, uma mudança, uma cura. E eu cheguei para Deus e falei assim, olha, eu acho que não é o meu propósito de vida. Tive uma conversa, né? Como se eu pressionasse Deus contra a parede e falasse, olha, não é mais o meu foco, não é mais a minha missão de vida ajudar as pessoas, porque nada acontece. Então, Deus, o Senhor tem 365 dias, se for da sua vontade, se realmente for para mim ajudar as pessoas, colocar uma oportunidade diferente, uma oportunidade espiritual que eu possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E se passaram 2 semanas, eu indo dormir triste, rolei o dedo no Instagram, aí eu encontro o André Sampaio. E foi um encontro assim que eu já sabia que aquilo ia funcionar, né? E eu já me inscrevi no Curatlon, só no Curatlon eu consegui 8 curas físicas. E ali no último dia do Curatlon eu coloquei o nome de 2 pessoas que nem os médicos, até de outros países, conseguiam resolver. E essas 2 pessoas foram curadas imediatamente, depois de 2 dias não tinha nem sintomas mais. E eu fiz, né, o nível 1. Aconselho você que está aqui me ouvindo a fazer o Master Healer, que é um mestrado, um doutorado, rapidamente, porque é ali que está a virada de chave, ali que está todo o material, né, pronto para você realmente mudar a vida de uma pessoa, do seu cliente. Hoje eu consigo fazer 3 atendimentos por dia, eu tenho uma lista de espera de clientes, meu valor cobrado é R$350, eu tenho mais de 500 depoimentos de clientes satisfeitos. Quando você desprograma o lado emocional, né, dos clientes, automaticamente chega no final dos atendimentos, os clientes já estão praticamente curados, né? Eu já vejo isso, que às vezes nem precisa de mandar cura para doença física. O Energy Healing é uma fonte inesgotável de luz e de cura. Eu falo isso com muita propriedade, porque o meu sonho era ser uma pessoa de referência, né? Uma pessoa fazer a propaganda boca a boca para outra pessoa. E isso não tem preço. Você ser reconhecido por um trabalho digno, honesto, um trabalho onde você ama as pessoas, um trabalho onde você cuida das pessoas, e as pessoas te agradecem, as pessoas choram porque estavam ali presas, gastaram mais de R$100 mil com tratamento convencional e não tiveram resultados. Eu sou muito feliz, eu sou muito realizado. A minha vida
financeira estava simplesmente travada e eu consigo hoje fechar de primeira 5 atendimentos pagos. Eu até divido em 3 vezes no cartão de crédito. Por quê? Porque o subconsciente pode sabotar aquela pessoa para não deixar ela fazer os próximos atendimentos. Então hoje a média de atendimento é 5 atendimentos fechados. Falo, ó, só faço 5 atendimentos. Então estou sempre com clientes nessa rotativa de agendamentos. E eu mudei minha vida financeira com a Energy Healing, estava numa dívida de pandemia. Hoje entra dinheiro todos os dias na minha conta, graças ao André Sampaio por ter colocado em prática essa missão. Gratidão, André. Sou João Nantes, eu sou farmacêutico e já sou terapeuta integrativo há algum tempo. Trabalho com algumas técnicas como acupuntura, reiki, florais. A primeira vez que eu vi esse anúncio foi muito engraçado porque eu achei um absurdo, assim, né? O meu eu inferior já entrou na frente assim, falou, que negócio é esse de Energy Healing, cura instantânea, que negócio, que palhaçada é essa? Aí eu ignorei teu assunto, né? Depois apareceu de novo, uma segunda vez, eu falei, pá, isso daí pode ser interessante, né? E daí eu me matriculei pro Curatum lá e comecei a assistir. E realmente foi muito bom. Eu já recebo apometria há quase 15 anos da minha vida e me senti muito bem. Eu falei, bom, é isso que eu quero, é essa ferramenta mesmo que eu quero para mim. Em novembro do ano passado, 2022, da turma 11, eu entrei pro Energy Healing. E para mim foi uma satisfação muito grande, porque eu já procurava uma ferramenta para me ajudar nos meus atendimentos. Então, como acupunturista, muitas vezes eu atendia clientes e não conseguia evoluir aquele cliente, porque os problemas dele estavam relacionados a crenças e programações internas, onde a acupuntura ela não alcança. Atualmente, em Rodeio, eu trabalho numa unidade básica de saúde, sou farmacêutico e coordeno a assistência farmacêutica, né, desse município. Após o horário de trabalho, eu acabo atendendo algumas pessoas com Energy Healing. E aí, um dos atendimentos que eu fiz ali na unidade de saúde, no SUS mesmo, né, de Rodeio, foi com uma que me marcou muito, foi uma paciente que eu já vinha atendendo com acupuntura ela, uma mulher que tinha muitos problemas de dores articulares, dores reumáticas, né, tipo fibromialgia, assim, dores que se estendiam pelo corpo todo, e ela não melhorava, né, ela é uma paciente minha do alto custo aí, que toma medicamento. E quando ela chegou na unidade, ela chegou assim, rastejando, sabe, de tanta dor que ela sentia. Daí eu acolhi ela, comecei a trabalhar ela com acupuntura e florais. Ela tinha alguma melhora, mas piorava. Uma semana melhorava, depois piorava de novo. E daí, conversando com ela, ela me contou uma experiência muito interessante. Ela acompanhou o pai dela no hospital, né, no seu trajeto ali de desencarne. Ela ficou com o pai dela no quarto, tipo uns 15 dias antes dele falecer. E o pai dela sentiu uma dor muito intensa na região lateral, assim, né, do corpo, se estendendo para a perna, pegando aqui na lombar, tudo, né? E ele morreu com essa dor, assim, muito forte. E eu assim, tá, e como é que é a dor que você está sentindo? E ela tinha uma dor, assim, por incrível que pareça, era muito semelhante à dor do pai dela. E aí eu fiz uma leitura intuitiva e falei, bom, vamos ver o que está acontecendo. E aí me veio que a dor dela poderia não ser dela. Na verdade, ela poderia estar conectada com o pai dela, né? E ela estava manifestando a dor dele. E daí eu fiz testes musculares para saber se a dor era dela. E realmente deu que a dor não era dela. E aí eu fui orientando ela e falei, vamos trabalhar isso. E foi incrível, porque ela precisou da permissão do pai dela para liberar essa dor. Eu fiz todo o procedimento de permissão lá, de autorização. Durante o healing ela sentia muita dor de cabeça, assim, sabe? Ela manifestou ali uma limpeza muito importante e foi muito emocionante, assim. Foi uma experiência muito intensa e ela me relatou depois que ela sentiu uma melhora tipo de uns 80% assim na dor, sabe? Então foi maravilhoso realmente e eu atendo ela ainda. Isso já faz uns 1 mês a 2 meses e a dor dela tá uma dor bem pequena agora, bem residual, que eu tô trabalhando com healing ainda, né? Com outros olhares ali dentro do healing. E foi magnífico, assim. Foram as experiências mais marcantes para mim. Eu pretendo continuar atendendo pessoas ali na unidade de saúde, com healing. Já tem até uma fila de espera, né? Eu atendo em consultório particular também. Está sendo muito gratificante poder ajudar as pessoas a dissolverem suas crenças e suas programações. E logo que for possível, eu quero fazer o Master Healing aí, poder me graduar ainda mais. Muita gratidão por ter nos proporcionado esse presente maravilhoso.